sargento Neves não era natural da cidade. Antes de ter a patente, quando ainda era um soldado, enfrentou alguns problemas relacionados ao uso e abuso do álcool. Sua ida a Miraselva aconteceu em parte como uma segunda chance para permanecer na polícia. A pressão do prefeito o colocava em uma sinuca de bico. Se nada fizesse, o chefe do executivo faria reclamações sobre ele aos superiores. Se resolvesse chamar o reforço, que o prefeito tanto queria, ele iria se expor no batalhão e provavelmente pensariam que ele tivesse tido uma recaída, o que traria complicações, talvez piores, para a vida e carreira do sargento. Essa é a segunda parte da história do lobisomem de Miraselva. Todo o relato foi escrito pelo jornalista Rafael Pires de Melo, que se encontra no portal de notícias curitibano, parágrafo 2. Antes de adentrarmos na segunda parte do podcast do Lobisomem de Miraselva, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para valorizar o nosso trabalho, dando seu like, seu joinha, o seu feedback por meio do comentário e, claro, compartilhando esse conteúdo com seus amigos no grupo de Facebook e o WhatsApp. Dito isto, vamos para a segunda parte do conto, do podcast do Lobisomem de Miraselva, aqui na Trilha do Terror. Para complicar a situação do sargento e do corpo policial ainda mais, poucos dias após aquele cafezinho com o prefeito, mais um ataque aconteceu. Se você ainda não ouviu a primeira parte desse relato, clica aqui agora no card que apareceu acima no vídeo para que você possa entender essa segunda parte da aparição do lobisomem em Miraselva. Voltando ao relato, a situação da polícia e do sargento complicou-se ainda mais então após esse ataque. Por quê? Desta vez, foi a sobrinha do prefeito a suposta vítima. Moça cândida, bondosa e generosa, além de ter um sobrenome de peso na cidade, representava a pureza em pessoa. Porém, ela não foi atacada como nenhuma outra foi. Até então, o que aconteciam eram perseguições. No entanto, a moça tomou um susto e saiu em disparada. Tropeçou, caiu e se machucou. No dia seguinte, o clima era de revolta. Os joelhos e os cotovelos escoriados da jovem representavam o descaso das autoridades para com o fato que já não era mais uma lenda urbana, mas sim, para muitos, se fazia muito real. A pressão não era mais só do prefeito e do padre, mas sim de todos os moradores. Luizinho nos conta que o olhar das pessoas já continha um pouco de desprezo. Situação constrangedora aquela, hein? Como caçar uma criatura que não existe? Dizia ele consigo mesmo. Como dar uma explicação plausível à população? Os mais céticos da cidade já começavam a acreditar que de fato existia mesmo um lobisomem em Miraselva. As noites que se seguiam eram de tensão total. Qualquer latido de cachorro ou gorjeio de quero-quero era motivo para pegar a espingarda e sair ao portão. Isso os mais corajosos. A ronda, que inicialmente era feita só pela PM, agora começava a ter pequenos comboios de moradores em caminhonetes e tratores armados como que tivesse uma caça ao lobisomem. Em meio a todos esses burburinhos, eis que surge um suspeito. Como qualquer boa lenda, muitas são as respostas e as receitas de lidar com o caso. Luizinho disse que em seu turno as pessoas, principalmente os mais velhos ou as mais velhas, vinham dar conselhos de como combater o bicho da noite. Uma dica de como reconhecer o lobisomem começou a tomar proporções inesperadas. Conta a lenda que as pessoas que se transformam em lobisomem durante a lua cheia carregam marcas nos joelhos e nos cotovelos. A pele é grossa nesta parte do corpo, poderia levantar de suspeitas. Desafeto antigo da população, Mumu morava em uma meia-água ao lado do Mercado Oliveira. Mumu era um travesti, veio para Miraselva para se afastar da vida noturna que levava em Curitiba. Mumu nunca foi bem aceito na cidade.
não era bem quisto pelos católicos, tampouco pelos protestantes. Ser um travesti em uma cidade com costumes tão tradicionais é um problema, ainda mais porque Mumu era portador de psoríase, uma doença que ataca a pele grossa do corpo humano. Em resumo, os joelhos e os cotovelos. Prato cheio para os supersticiosos. O preconceito que já existia em torno dele por ser um travesti, agora se dobrava por causa da sua doença. Nas rodas e conversas e imaginação das pessoas, já se desenhava a história. Uns diziam ter visto lobisomem e dava para perceber os seus volumosos seios. Os mais ortodoxos, no entanto, já achavam no seu estilo de vida uma maneira suspeita para o condenar. Desregrado, nem homem, nem mulher, ao mesmo tempo sendo os dois. Imagem surreal para a pequena cidade conservadora habituada ao convencional. Figura mais pecadora não se tinha notícia. A maldição que representava o lobisomem só poderia vir dele mesmo. A propaganda se espalhava, sempre argumentada por alguma suposta aparição, sem local e sem data exata, só um ouvir falar, mas que já era o suficiente para reavivar antigos ódios e despertar acerto de contas. Durante a conversa de Luizinho, enriquecidas de detalhes e parênteses por Sr. Donaldo, tudo dá uma parada. Entra num bar um homem taciturno com um boné vermelho enterrado na cabeça. Ele toma uma pinga, manda uma cerveja para nós, sai sem falar nada, apenas um olhar profundo em um tom de cumprimento. O clima muda, Luizinho desconversa, o assunto toma outra direção. Quem era este homem? O que esse olhar compenetrado falara com Luizinho que o deixava totalmente desequilibrado e fora de controle nas suas palavras e nos pensamentos? Afinal de contas, seria mais um suspeito? Uma vítima? Quem era esse homem? Um caçador de recompensa? Viria ele atrás do lobisomem de Miraselva? E as aparições continuaram se seguindo? Continua. No próximo episódio você vai acompanhar a parte final da suposta aparição do lobisomem de Miraselva. Confira o que Luizinho tem a dizer e o que os jornalistas ainda relataram. Não se esqueça de se inscrever, curtir o conteúdo, dar like, joinha, comentar e, claro, compartilhar com seus amigos. E eu te espero no próximo podcast, aqui na Trilha do Terror.